Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quando a gente utiliza EEG no TEA, no transtorno do espectro autista, vamos dar uma olhada aqui no Spike? Vamos lá. EEG e autismo, né, os quadros basicamente, inicialmente não epilépticos, né? Alguns deles, entre eles aqui o autismo. Esse tópico aqui nasceu de um questionamento muito pertinente, né, que um colega fez. Ele falou o seguinte: este é um tipo de solicitação que estou recebendo e me sinto muito inseguro para laudar. Os médicos questionam o diagnóstico de TEA, mas eu não consigo entender o que é que eles esperam que seja visualizado no EEG, num paciente que já tem o diagnóstico de autismo. Por vezes eu vejo algumas atividades epileptogênicas, que muito provavelmente são focos funcionais. Como a maioria desses exames são realizados com o paciente dormindo, fica muito complicado identificar a lentificação no traçado. Existe algum padrão no EEG do TEA ao qual eu deveria ficar atento? Em um paciente, por exemplo, o diagnóstico clínico de autismo estava mais do que comprovado e mesmo assim o neuropediatra solicitou o eletro. O que é que ele espera que apareça? Chego por vezes a pensar que esses exames sejam solicitados apenas para confortar os familiares como um exame complementar e que eles não tragam benefícios reais para o diagnóstico e manejo do paciente. Então, uma colocação muito pertinente, né? Acho que muita gente tem essa dúvida. Pessoal, antes da gente começar então, passar um recado para vocês. Dia 22 agora de julho de 2023, nós vamos reiniciar as oficinas de EEG Sinapse. Esse curso se destina a pessoas que querem montar o seu laboratório de EEG e laudar o exame decentemente. Então a gente vai ensinar tudo de mais importante na eletroencefalografia. É lógico que você não vai saber tudo, né? Mas você vai poder laudar a maior parte dos eletros e de maneira bem decente, tá? De maneira bem séria. Nós começamos dia 22, das 9 até as 18, com intervalo para o almoço. A gente vai fazer uma imersão nesse dia. Depois nós vamos pegar toda a quarta-feira, das 19h30 até as 21h30, até o final de novembro. Então são 5 meses de oficinas de EEG, em que você vai ver grafoelementos tanto normais quanto epilépticos, quanto não epilépticos nas principais patologias. Então, se você quer montar o seu laboratório, fica aí o convite. Você vai entrar em contato comigo aqui pelo meu e-mail e aí eu te passo todas as informações. Ok? Então, vamos prosseguir com a nossa discussão aqui. Então é isso. Será que o EEG serve para alguma coisa no TEA? Eu fiz um levantamento de alguns artigos para a gente poder discutir isso. É o que eu vou comentar aqui, né? A associação entre epilepsia e autismo ela é conhecida há muito tempo. Já nas primeiras descrições clínicas do autismo, o Kenner, ele relatou que em um certo número de pacientes com autismo também se observava epilepsia. Então, a primeira coisa é a gente tentar identificar um quadro epiléptico nesses pacientes. As convulsões em indivíduos com autismo é muito maior do que na população com desenvolvimento típico, né? A prevalência de epilepsia em pacientes com TEA varia de 2 a 46%. Geralmente é muito maior que 2, tá? É muito frequente você ver pacientes com TEA que apresentam alterações epilépticas no traçado. O maior estudo sobre comorbidade entre epilepsia e autismo incluiu quase 6.000 pacientes no banco de dados de pesquisa pré-existente e relatou uma média aqui de epilepsia de 12,5% dos pacientes com menos de 17 anos. E um relato anterior com 1.000 pacientes com TEA mostrava cerca de 37% dos pacientes com epilepsia. Então você vê que é uma quantidade grande mesmo de pacientes com TEA e com epilepsia. Então o primeiro fator importante aqui de você fazer um eletro quando você tem TEA é isso aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Por outro lado, né, a epilepsia ocorre em 1 a 2% da população em geral, às vezes um pouquinho mais, 4%, né, nos países em desenvolvimento. E um EEG anormal, ele pode ocorrer em 2 a 4% da população em geral, mesmo sem epilepsia. Porque as anormalidades eletroencefalográficas são diversas, né? Você tem tanto epilépticas quanto não epilépticas. A epilepsia também se correlaciona com sintomas mais graves do autismo. Por isso que se faz o eletro. Você tem déficit nas áreas de imitação e audição, regressão neuromotor e perda de habilidades adquiridas. São frequentes em pacientes TEA epilépticos. 36%, uma quantidade grande. Muito mais do que pacientes sem epilepsia. A prevalência de epilepsia também é maior em pacientes com formas secundárias ou sindrômicas
de autismo, como aqueles pacientes que têm esclerose tuberosa, síndrome do cromossomo X frágil, outras alterações também. Então você veja que é importante mesmo você fazer um eletro. Em relação à idade de início, você tem 2 picos de surgimento de convulsões. O primeiro na primeira infância e o segundo na adolescência. Mas também você tem, na TEA, anormalidades eletrocefalográficas que a gente chama de subclínicas, que afetam 4 a 86% dos EEGs. Atividade epileptiforme parece afetar pelo menos 30% dos indivíduos com TEA, mesmo sem crise convulsiva. Então é bom a gente detectar esses grafoelementos para poder estabelecer as correlações eletroclínicas, né? As anormalidades não epileptiformes provavelmente afetam uma proporção bem maior. Essas anormalidades eletrocefalográficas subclínicas a gente pode chamar aqui, para resumir, de CEAs, né? Chama de CEAs. CEAs em crianças com TEA, mas sem alteração, sem epilepsia, perdão, são sinais de disfunção cerebral. Você tem algum tipo de disfunção cortical lá, você tem algum tipo de organicidade. Porque em alguns casos, na maior parte dos casos, né, o TEA ele tem um eletro normal. Quando você acha um CEA nessas crianças, você tem ali algum tipo de disfunção cortical que você deve investigar. Então dá uma dica para a gente que nós devemos estender a propedêutica naquelas crianças. As anormalidades eletrocefalográficas subclínicas na TEA são anormalidades não epileptiformes, como assimetria, lentificação, né, desaceleração, imaturidade bioelétrica, o eletro é menos maduro do que deveria ser. Anormalidades epileptiformes também, espículas, ondas agudas, ponta-onda, poliponta. CEAs são frequentemente observadas em crianças, em pacientes epilépticos e transtornos psiquiátricos também, e raramente relatados 1 a 4% na população de crianças normais. Essas alterações, elas podem comprometer mais ainda a condição cognitiva da criança. Onde é que a gente vai achar, né, essas CEAs aqui no TEA? Então você vai ter pontas, né, ou picos parasagitais nos sítios frontal e occipital. Essa estatística aqui eu não tenho, mas a gente sabe que no lobo temporal chega a ser 21%. Nas regiões centrais, temporais médios aqui, 20%. Nas áreas temporais bilaterais e esquerda, principalmente, você vai ter, elas estão associadas com disfunção de linguagem, né? Enquanto que no lobo temporal direito, você vai ter mais implicação com déficit social. Então, quando você está laudando, você fala, a literatura descreve, né, que essas crianças que têm essas alterações epilépticas aqui nessa região do hemisfério esquerdo, elas são mais suscetíveis a ter disfunção de linguagem, comprometimento de interação social, mais aqui o hemisfério direito. Então, um dado a mais para a gente que acresce, né, que enriquece o seu laudo do eletro. Um comentário que pode enriquecer o laudo e que é corroborado pela literatura. CEAs, então, isso aqui é uma outra referência, né? Ela pode ocorrer em 18% quando elas não são epileptiformes e 30% de descargas epileptiformes sem epilepsia. Sem epilepsia, hein? Nos pacientes com TEA. Esses achados estão significativamente... Esses achados são significativamente associados a desenvolvimento anormal no primeiro ano de vida. Atraso de linguagem, atraso no desenvolvimento neuromotor, distúrbios de interação social ou emocional, transtornos comportamentais. Então, esses achados aqui na criancinha pioram o prognóstico de evolução. Então, isso aí levanta para a gente um alerta para ser passado para o médico atendente, quando ele solicita o eletro, né? Nós achamos CEAs, esse ou aquele outro CEA, e isso aí pode comprometer de maneira mais importante, né, o atraso, a linguagem, né, o desenvolvimento motor, a alteração na interação social, etc.
Nesses casos, se o paciente desenvolve epilepsia, você tem um risco maior de deficiência mental. Uma outra referência para a gente aqui, né? Um registro de 24 horas de 101 crianças com autismo com idade média de 7,1 anos mostrou 59,4% delas com descargas epileptiformes, 21. É sempre alto, né, pessoal? É sempre alta. A incidência desses distúrbios eletrográficos é sempre alto aqui na TEA. As crianças sem epilepsia apresentaram 50% dos EEGs com anormalidade epileptiforme e em 60% anormalidades apareceram apenas durante o sono. O que coloca para a gente mais esse detalhe, né? Esses eletros devem ser feitos em sono e vigília ou, geralmente não é possível a vigília, a gente sempre deve fazer em sono para captar com mais facilidade as alterações. Porque só 3,5% vão apresentar atividade epileptiforme apenas na vigília. Então, a grande maioria no sono. Então, EEG dessas crianças sempre em sono, se possível em vigília também, mas é mais difícil, né? São crianças que têm um comportamento um pouco mais errático, então é mais difícil. Assim, o EEG no sono é essencial para detectar atividade epileptiforme nesses pacientes. A razão para uma associação tão forte entre TEA, epilepsia e anormalidades eletrocefalográficas nos pacientes com TEA de alto funcionamento razão para uma associação tão forte entre TEA, epilepsia e anomalias eletroencefalográficas. Paciente com TEA de alto funcionamento, eles apresentaram incidência menor de anomalias, 20%, sugerindo que essas alterações epileptiformes podem ter um efeito negativo no desenvolvimento da linguagem ou podem refletir uma disfunção cerebral mais grave, afetando a linguagem. Então você veja como realmente é importante você fazer um eletro nesses indivíduos para você poder ter um perfil neurofisiológico melhor, né, dessa patologia que é cerebral, né? Pacientes com anormalidades epileptiformes também apresentam incidência maior de estereotipias motoras, associação marcante com comportamentos agressivos e dificuldades motoras. Então a epilepsia e as descargas têm implicação em várias alterações cognitivas e comportamentais, né? A razão para uma associação tão forte entre TEA, epilepsia e anormalidades eletrocefalográficas, continuando, pode ser encontrada em alterações neuroanatômicas e neuroquímicas comuns que levam a um desequilíbrio excitatório inibitório. Por isso, você deve descrever bem as áreas de assimetria e lentificação no EEG dessas crianças. Então, você vai descrever se está assimétrico, se não está, e qual a área mais comprometida. Por exemplo, uma lentificação ou decremento temporal esquerdo deve ser um alerta para possível comprometimento de linguagem, que eu acabei de comentar, né? Memória, dificuldade para cálculo, entre outros. E isso deve ser passado para o médico solicitante. Você vai ter que dar uma caprichadinha no laudo do seu eletro. Você pode descrever isso que a gente está falando aqui, colocando a referência embaixo. Fica bem elegante e você vai contribuir, né, positivamente para o diagnóstico do paciente e você vai fidelizar o colega que está solicitando o exame para você, pela qualidade do seu exame, pela qualidade do seu laudo. É diferente você colocar esses comentários aqui no seu laudo, é diferente de você simplesmente mandar atividade lenta região temporal, atividade lenta região frontal direita, acabou. Então você vai enriquecer o laudo, vai fidelizar o colega que está solicitando o exame, porque ele vai tirar alguma coisa do eletro. Nessas situações, né, TEA, epilepsia, a redução e eliminação das convulsões por meio de um tratamento adequado tem potencial de melhorar o comportamento, a cognição e o desenvolvimento. Outras vezes não há convulsões, mas existem muitas descargas epilépticas, cujo tratamento vai depender da avaliação clínica, mesmo sem epilepsia, no caso autismo, né? No caso do autismo. E aí está aqui a referência, se você quiser investigar, você entra lá, você vai ver que esses dados estão lá.
Análise quantitativa do EEG do TEA. Não dá para a gente se estender muito aqui, né? Porque a quantificação do sinal já é um estudo assim mais delicado, vamos dizer assim, né? Mais minucioso que a gente faz do eletro. Não vai dar para entrar em detalhes aqui, mas dá para dar algumas dicas, algumas informações para você. Análise quantitativa do EEG no TEA. O EEG de repouso no paciente com TEA mostra um aumento nas faixas espectrais delta, teta, beta e gama. É como se você tivesse assim, né? Se você fizer um gráfico aqui, seria mais ou menos assim. Você colocaria alta quantidade de delta, teta, cai o alfa, aumenta novamente o beta e o gama. É uma onda, é uma letra U, né? Esse gráfico. Tá muito delta, muito teta, muito beta, muito gama e pouco alfa aqui no meio. Então você tem uma redução de atividades e frequências médias que pode ser demonstrado com seleção de época, aplicação transformada rápida de Fourier. Então a gente pega aqui um menino, 3 anos, 9 meses com autismo, faz um procedimento de seleção de épocas de 4 segundos aqui. Não são só 4 segundos, tá? Cada época tem 4 segundos. Geralmente eu escolho 20 a 30 épocas. Você vê que é uma atividade de fundo. Tem bastante atividade lenta, mas em criança de 3 anos e 9 meses tem mesmo, né? Olha que interessante aqui. Você fala o histograma resultante da transformação rápida de Fourier no mesmo paciente mostra o predomínio de bandas lentas sobre a atividade alfa, né? Só que aqui a gente não tem aumento de atividade beta e gama. Mas você vê que realmente predomina uma atividade delta e teta bem maior do que o alfa, que é o verde, tá? Só para você saber. Então a gente predomina muito bandas lentas nessa criança. TEA e FFT. Van Dissen estudou 19 crianças com TEA e encontrou um aumento significativo da atividade gama em comparação com o grupo controle, 0,002, principalmente nas regiões frontais, parietais, temporais. Embora o papel desse achado ainda seja discutido, pode estar correlacionado com disfunções cognitivas e comportamentais. Crianças em risco elevado de TEA apresentam um aumento estatisticamente significativo na atividade gama frontal, correlacionado com o comprometimento da habilidade de linguagem expressiva. Então são dados que a gente vai adicionando, né, ao nosso traçado. Você veja, por exemplo, aqui um outro caso em que a gente confirma o aumento de bandas rápidas, a banda gama. Então você vê a gama e a atividade delta também, né? Delta e teta, tá? Então menina de 5 anos e 6 meses, autismo, FFT, histograma mostra um aumento da atividade gama em regiões anteriores, corroborando o que a gente falou no diapositivo anterior. Pode estar presente em situações em que o paciente tem comprometimento cognitivo. A gente não sabe qual a implicação, né, desse aumento de banda gama. Pode ser que seja um cofator. A gente sabe que existe isso aqui em crianças em que você tem um comprometimento cognitivo maior, né? A banda gama, que é essa última que é a roxinha, a azul é a beta, né? Seria um beta de alta frequência aqui pra gente já entra no começo de banda gama. Ela geralmente tem uma amplitude menor. Então você veja como nessas crianças aqui a gente tem um aumento bem considerável aqui da faixa mais alta do beta, é onde já começa a atividade gama. Esses autores aqui mostraram que alterações da atividade gama não são específicas da TEA, mas também podem ser vistas em esquizofrenia e epilepsia. Então é alguma disfunção ali que é comum. Outro dado interessante é a alteração na coerência ordinária desses pacientes. Então aqui a gente tem uma tabela de coerência, tem os desvios padrão aqui entre os colchetes, e Coben e colaboradores estudaram 20 pacientes com autismo e 20 controles. Coerências interhemisféricas nas regiões frontais eram menores no grupo autista, das bandas de frequência menores nas bandas de frequência delta e teta. Nas regiões temporais, o grupo autista novamente mostrou coerência mais baixa delta, teta e alfa. Você vai ter que ter um equipamento que faça coerência para você ordinária, baseado nesses valores aqui de coerência. Você pode ter uma ideia. Eu só coloquei os valores das coerências
onde havia discrepância, tá, entre controles e TEA. Por isso que tem uns buracos aqui no meio. Então, você olhando esses valores, você pode ter uma ideia do que é uma coerência normal. Você aplicando depois testes neuropsicológicos, você trabalha junto com uma neuropsicóloga, você pode fechar o diagnóstico de TEA nas crianças, avaliação neuropsicológica e neurológica, você faz o eletro, você monta a coerência dos pacientes de todas as bandas, alfa, beta, delta e teta, e você vai criando o seu banco de dados. Daí você vai ter a sua referência própria em relação à coerência, que é outro dado que pode estar alterado então na TEA. Nas regiões centrais, parietais e occipitais, as coerências interhemisféricas também foram menores no grupo autista, nas bandas delta, teta e beta. Você vê que aqui varia, né? Beta e alfa, mas você vê que a coerência está sempre mais baixa no delta e no teta, para todas essas regiões aqui. Então, são um parâmetro bom aqui para você corroborar, é um ponto mais que corrobora o quadro de autismo e, quando alterado, né, corrobora para a gente a disfunção cognitiva que pode ter essa criança. Tá? Então, você vai somando dados para você enriquecer o diagnóstico dessa criança. Esse exame aqui ele não vai fechar para você autismo, ele vai acrescentar dados para você no diagnóstico. Ele vai acrescentar para você dicas da evolução cognitiva daquela criança, da possível evolução cognitiva daquela criança. Existe a possibilidade, hoje tem vários trabalhos que mostram que você consegue fazer diagnóstico de autismo com o eletroencefalograma. Entretanto, são algoritmos matemáticos mais complexos que hoje não são disponibilizados nos softwares que a gente tem. Eu peguei as tabelas, né, anteriores e fiz aqui usando o Python. Eu fiz aqui uma tabela, criei essa tabelinha. Então você vê que a gente tem aqui o delta controle, delta autismo, teta controle e teta autismo. E você vê que os controles, eles sempre têm uma coerência maior do que a coerência dos autistas. Então, eles têm uma coerência intereletrodo, né? Tanto interhemisférica quanto intra, que é interhemisférica, né? Tá vendo o FP1 com o FP2, F7, F8, F3, F4, C3, C4. Essa coerência fica reduzida em prejuízo da cognição do paciente. Assim, o EEG no autismo pode responder às perguntas. Eu fui resumido aqui, tá, pessoal? Isso aqui é tema de várias aulas, né? Várias discussões. Eu dei uma enxugada aqui para a gente poder fazer esse resuminho. A alteração cognitiva decorre de alterações funcionais ou estruturais associadas a eventos, e esses são crises epilépticas ou outro tipo de evento. Em caso de convulsão, qual é o tipo de convulsão? Existem crises subclínicas ou descargas frequentes sem crises que podem produzir ou piorar a clínica? Qual é o risco de recorrência de crises? Existe alguma normalidade focal? Existem áreas de atividade elétrica normal que podem afetar a cognição, comportamento e ou o desenvolvimento? O EEG também fornece informação sobre a arquitetura do sono da criança, em particular a progressão da atividade elétrica cerebral através dos diferentes estágios do sono e se há perturbação nesse processo. Perda da arquitetura do sono indica um pior prognóstico. Finalmente, a análise espectral corrobora a hipótese de TEA. Então, esse aqui é um resuminho das diversas anormalidades e os achados no eletro que você pode ter na TEA. Fica aí para vocês essa discussão e o convite para quem estiver querendo montar o seu laboratório de participar das oficinas de EEG Sinapse. Iniciam-se agora 22 de julho. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.